Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor César e hoje eu vou falar com vocês sobre mudanças de estado físico. São três os estados, né? Sólido, líquido e gás. O estado sólido, ele é formado por muitas partículas. Tanto que ele acaba tendo um volume bem definido e forma própria, sólido. O líquido já é composto por um pouco menos de partículas. Por esse motivo, ele tem volume bem definido, mas não tem forma própria. Ele acaba assumindo o formato do recipiente, né? E o gás, o estado gasoso, o gás ele é formado por bem poucas partículas. Por esse motivo, ele não tem nem volume bem definido e nem forma própria, tá? Mas a questão aqui é a mudança de estado físico. Veja só, se a gente pegar, por exemplo, a água, para poder falar sobre esse assunto, gelo está no estado sólido. Se a gente começar a fornecer calor para esse sólido, para essa pedrinha de gelo, ela vai começar a mudar seu estado físico, transformando em líquido. E o nome dessa passagem do sólido para o líquido é fusão. Beleza? Se a gente continua fornecendo calor, o que vai acontecer com esse líquido? Passar por outra mudança de estado físico, se transformando em gás. E o nome dessa mudança de estado físico é vaporização. Lembrando vocês que dentro da vaporização nós temos três tipos. Temos a evaporação, calefação e ebulição. São três tipos de vaporização. Calefação é quando ocorre essa mudança de estado muito rápido. Por exemplo, você pega uma gotinha d'água e deixa cair em cima de uma chapa quente. Ó, vira gás na hora. Evaporação já é um processo de mudança de estado muito lento. Por exemplo, você quando lava a roupa e estende no varal para secar. A água vai evaporar de um dia para o outro, portanto é um processo lento. E a ebulição, que é aquele processo turbulento, quando a água está fervendo, tá bom? Muito bem, continuando aqui. E tem o caso contrário. Eu mostrei para vocês a ida, mas tem a volta. Por exemplo, se eu começar a retirar calor desse gás, ele vai virar líquido. E o nome dessa passagem é liquefação ou condensação. Se a gente continuar tirando calor desse corpo, ele vai passar por uma outra mudança de estado físico, chegando no sólido de novo, chamado solidificação, tá? Mas tem também uma passagem, uma mudança de estado que é direta, sem passar pelo líquido, do sólido para o gás e do gás para o sólido, que vamos chamar de sublimação. Então, sólido para o gás, sublimação. Gás para o sólido, sublimação ou ressublimação ou sublimação inversa. Tá? Essas são as mudanças de estado físico. Bom, diante disso, pessoal, vou comentar com vocês o comportamento da água, né? Vocês devem lembrar que a gente estudou isso lá em termometria. O gelo começa a mudar de fase, ele entra em fusão a 0 graus Celsius. Entra em vaporização a 100 graus Celsius, tá? Beleza? Só lembrando aí, né? E aí uma coisa que eu expliquei também lá em outra aula para vocês, quando a gente começou o estudo sobre calor, calorimetria, eu falei para vocês de dois tipos de calor, calor sensível e calor latente. Vamos lembrar o que é isso? Calor sensível é quando um corpo ou uma substância aumenta ou diminui sua temperatura, varia a sua temperatura, sem que haja mudança de estado físico.
Chamaremos isso de calor sensível. Exemplo, você pega a água a 20 graus, esquenta até 60 graus. Eu esquentei, mas era água e a 60 graus continua sendo água. Não mudou o estado físico. Quando você esquenta ou esfria sem mudar o estado físico, chamamos de calor sensível e calculamos com essa equaçãozinha aqui, Q é igual a mc delta θ. Q, quantidade de calor, m, massa, Czinho, calor específico, delta θ, variação de temperatura. E temos o outro tipo de calor, calor latente. Esse é quando você esquenta ou esfria um corpo, uma substância, e ela muda o estado físico. Por exemplo, se você pegar uma pedrinha de gelo a menos 5 graus, fornecer calor para ela esquentar até 10 graus, quando chegou em 10 é porque ela já virou líquido. Houve uma mudança de estado físico. Sempre que houver mudança de estado físico, vamos chamar de calor latente, que a gente calcula com Q igual a mL. Q, quantidade de calor latente. M, massa. L, calor específico latente. Calor específico sensível, calor específico latente. Você reparou que não tem delta θ, variação de temperatura? É porque quando está ocorrendo uma mudança de estado físico, a temperatura não muda, não há variação de temperatura. Por exemplo, a fusão ocorre a 0,000 graus. Tá bom? Vou mostrar isso para vocês num gráfico. Bom, tá aqui o gráfico e eu vou mostrar todo esse procedimento para vocês que a gente acabou de falar, tá? Às vezes é bem mais fácil a gente enxergar isso num gráfico, tá bom? Então, se você tiver num exercício e puder desenhar, talvez você vai enxergar melhor isso. Olha só, nós temos aqui um gráfico onde a ordenada, a vertical, está medindo temperatura em graus Celsius. A abscissa, na horizontal, está medindo quantidade de calor em caloria. Muito bem. Imagina que isso aqui seja gelo, uma porção de gelo, tá? Bom, se eu estou falando que temos uma porção de gelo, significa que aqui nós temos o quê? Sólido. Muito bem. O intuito aqui é fornecer calor para essa pedrinha de gelo que está a menos 10, fazer ela virar gás até 130 graus, fornecer calor até atingir 130 graus. Olha o que acontece com essa pedrinha de gelo. Preste atenção. A gente começa a fornecer calor. Calor, gelo, menos 9, menos 8, ainda é gelo. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, 0, ainda é gelo. Opa, então eu estou fornecendo calor e não mudou o estado físico ainda. Então, nesse pedacinho, o que nós temos aqui nesse pedacinho? Nós temos o calor sensível, mc delta θ. Muito bem, chegou aqui, ó. Pá, chegou aqui. Quando chega no zero, começa a ocorrer aquela mudança de estado físico chamado fusão. Opa! Então aqui significa que está transformando, está ocorrendo a fusão. Se está transformando, nós temos calor latente nesse pedacinho. E você nota que a temperatura é sempre no zero, ó. Tá? Então o que eu tenho aqui? Calor latente na fusão. Então aqui eu tinha gelo, 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 gelo. Estou mandando calor, ó. Gelo, 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 água, gelo, gelo, água, água, gelo, água, 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 água. Converteu tudo. E se eu continuo fornecendo calor, que é o que vai acontecer, essa água começa a esquentar. 0, 10, 20, 30, 40. Ah, então aqui eu estou no estado o quê? Líquido. Estamos esquentando o líquido. Portanto, o que nós temos aqui? Nesse pedacinho aqui, calor o quê? Sensível, porque está esquentando sem mudar o estado físico. Até que chega aqui em 100 graus. Opa! Chegou nos 100 graus, vai ocorrer outra mudança de estado físico, chamado vaporização. Então aqui vai começar outra mudança de estado, chamado vaporização.
Então quer dizer que eu tenho aqui líquido, 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 fornecendo calor, líquido, 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 gás, líquido, líquido, gás, gás, líquido, gás, 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 chegou aqui, pronto, virou gás. E sempre a 100 graus. Então aqui estava convertendo, eu tenho o calor latente. Quer dizer que aqui virou gás, 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 gás. Então, esse gás apenas esquentou. Sensível de novo. Então, você entendeu o que foi acontecendo? Sólido, líquido, gás. Fusão, vaporização. Se eu te pergunto assim, quanto de calor é necessário para aquecer uma pedrinha de gelo de menos 10 até 130 graus? O que você ia calcular? O calor total para isso seria essa quantidade de calor que é sensível do gelo, mais a quantidade de calor dessa transformação, que é calor latente da fusão, mais a quantidade de calor que fez essa água esquentar, sensível, não mudou de fase, mais essa quantidade de calor que mudou o estado físico, que transformou em vapor. Isso é calor latente. Finalmente, mais o calor para esquentar esse pouquinho do gás, que não altera o estado físico, então sensível de novo. Tá aí. Logicamente que na equação do sensível, quem que você usa no sensível? MC delta θ. E quem você vai usar no calor latente? Mesmo qual a equação? ML, que eu te mostrei na lousa anterior. Então, pessoal, mudança de estado físico tá aí. Ah, um detalhe importante. Esse calor latente, esse calor específico latente, quando está indo nesse caminho, esses valores, esse e esse, são positivos do L. Mas se a gente estiver no caminho contrário, do gás virando líquido, ou o líquido virando sólido, se a gente estiver no caminho contrário, esse L será negativo, tá? Porque você deve lembrar, quem cede é negativo, quem recebe é positivo, por esse motivo, tá? Bom, a gente vai praticar isso tudo nos exercícios, então fiquem comigo que a gente vai partir para os exercícios, tá bom? Valeu, pessoal!